Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita. Então hoje eu gostaria de falar sobre o Cânon de Marcião, que é o conjunto de textos sagrados dos marcionitas. Então eu acredito que o Cânon ainda está incompleto. As reconstruções que existem dele, né? Porque hoje as reconstruções do cânon que temos disponíveis na internet, elas possuem apenas o Evangelho e o Apostólico. Então o Evangelho, como muitos de vocês já sabem, era chamado pelos marcionitas de Evangelho do Senhor, que é a versão marcionita e mais antiga do Evangelho de Lucas, antes das interpolações e adulterações católicas. E o apostólico são as cartas do apóstolo, é o conjunto das epístolas do apóstolo. Vocês conhecem como apóstolo Paulo, né? Mas eu acho que esse nome Paulo pode ser uma invenção católica, tá? Porque Paulo vem do latim, Paulus, é um nome romano. E na época do apóstolo, o latim nem era tão falado assim, né? O apóstolo mesmo, ele falava o grego koiné. Então, é muito suspeito esse nome Paulus, né? Eu prefiro chamá-lo de apóstolo, ou apóstolo marcionita, né? É um nome mais confiável, um título mais confiável. Mas enfim, então essa seria a base, seria o fundamento do cânon marcionita. O Evangelho e o Apostólico, que formam um total de 2 seções, né? E 11 livros no total, porque é um livro do Evangelho e são 10 cartas do apóstolo. Então são 11 livros no total. E a gente sabe disso através dos testemunhos patrísticos. Principalmente o Tertuliano, que escreveu na sua obra Adversus Marcione, do ano 207 e 208. Ele escreveu o livro 4 e o livro 5 dessa obra, são justamente falando sobre o cânon de Marcião. E ali ele fala do Evangelho e do Apostólico. Inclusive a ordem das cartas que estão no Apostólico são retiradas dessa obra do Tertuliano. Então, pessoal, é muito bom que a gente já tenha acesso a essas informações e que já existam reconstruções tanto do Evangelho quanto do Apostólico. Embora eu deva alertá-los e fazer uma observação aqui de que as reconstruções que existem, eu não acho que elas estejam 100% corretas, tá, pessoal? Inclusive eu contesto o método de reconstrução que foi utilizado. Porque é um método... A gente teria que falar sobre o método de reconstrução especificamente num vídeo à parte, um vídeo separado só para isso. Porque é um assunto bem denso, bem complexo, que eu não queria entrar nesse assunto especificamente aqui nesse vídeo, tá? Mas é só fazendo aí uma observação para vocês que têm pedido para mim o link, né, do PDF da Bíblia Marcionita. É só fazendo essa observação que mesmo as reconstruções que já existem, vocês precisam ter cautela. Porque nem tudo que está ali de fato estava no cânon original de Marcião, tá? Inclusive, alguns de vocês devem ter reparado que existem textos contraditórios ali
Bíblia Marcionita. Eu não gosto muito desse nome, tá? Bíblia Marcionita, porque para mim Bíblia é a católica, né? Eu prefiro chamar de Cânon Marcionita ou então Novo Testamento Marcionita. Mas enfim, vocês vão ver que ali existem textos contraditórios que parecem ir contra o próprio marcionismo, né? Por exemplo, o apóstolo falando que as mulheres devem ficar caladas na igreja, ou o Cresto falando em vingança, em espada, né, em fogo. Percebem? São elementos estranhos ao Deus de bondade e amor, ao Deus que não reconhecia homem nem mulher, nem judeu nem grego, né, um Deus que diluiu todo esse dualismo do demiurgo, né? Então, tenham cautela, mesmo ao ler as reconstruções do cânon marcionita. Agora, entrando num assunto específico do vídeo, eu gostaria de falar sobre o passo adiante que precisamos dar, tá? Como eu disse, o Evangelho e o Apostólico são a base, são o fundamento do cânon. E eu digo isso não só porque já existem reconstruções desses livros, mas historicamente eu creio que eles foram a base do cânon, foram os primeiros livros a surgirem, tá? Primeiro o Evangelho e depois o apóstolo começa com as suas viagens missionárias e em certo período ele se estabelece em Éfeso, tá? Na Anatólia, Ásia Menor, que é a atual Turquia. Éfeso ficava na região centro-oeste, na região da Frígia, se eu não me engano, ali na Anatólia. E a partir de Éfeso é que ele escreve muitas de suas cartas, de suas epístolas. Então, vocês percebam que existe um processo histórico da formulação e da criação do cânon. Primeiro o Evangelho, depois as cartas do apóstolo e, por fim, os livros que eu vou falar para vocês que eu acredito serem de origem marcionita e que deveriam sim estar no cânon, tá? Antes de entrar neste assunto, quero fazer só mais um adendo, tá? Por exemplo, a parte histórica de como o cânon foi se consolidando é outro assunto que a gente pode trazer em outro vídeo, mais detalhadamente. É algo que eu tenho refletido nos últimos tempos, porque hoje mesmo os marcionitas não sabem dizer qual é a origem do Evangelho, ou como que Marcião teve acesso ao Evangelho e às cartas do apóstolo, como que ele tinha a coleção original das cartas do apóstolo. Não é verdade, pessoal? Não parece que existe essa dúvida pairando no ar, não é mesmo? Existem algumas tentativas de responder isso, tá? Mas eu acho que eu tenho uma proposta um pouco mais coerente de como pode ter sido o processo histórico da formação do cânon. Só que, como eu disse, eu quero deixar isso para outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso e muitos assuntos um atrás do outro que vão acabar confundindo vocês, tá? Então agora vamos entrar no assunto específico do vídeo. Os livros que ainda faltam para completar o cânon. São dois, tá, pessoal? 2 livros que cada um deles entraria numa seção separada do cânon. Então o primeiro deles são as antíteses. Então as antíteses foram muito faladas pelos patrísticos, né? Até mesmo nas epístolas pastorais, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, você tem ali um ataque do Paulo católico
ou do católico que escreveu se passando por Paulo, ele faz um ataque às antíteses. Ali no grego, a palavra que aparece é justamente antíteses. Tá? Eu vou tentar lembrar o versículo de cabeça. É mais ou menos assim. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos das contradições da falsamente chamada ciência. Tá? É isso, pessoal. Agora, quando a gente olha a palavra contradições, no grego era antíteses. E a palavra ciência no grego era gnose. Então, agora eu vou falar o versículo novamente, trocando essas palavras pelo original grego, né, a transliteração. Então fica assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos das antíteses da falsamente chamada gnose. Ou seja, pessoal, esse versículo aqui ele é muito revelador. Era um católico escrevendo essa epístola pastoral, se passando por Paulo. E se eu tivesse que arriscar um palpite, eu diria que é Policarpo de Esmirna, por volta do ano 125, que ele estava escrevendo esse documento, e ele ataca diretamente as antíteses. Antíteses não era uma palavra grega comum no Novo Testamento, ela praticamente não é usada. Então ela aparece aqui num contexto muito específico, como se fosse um ensinamento gnóstico, né? As antíteses da falsamente chamada gnose. Ou seja, era um ensinamento que existia dentro dos círculos esotéricos e gnósticos, o ensinamento das antíteses. Então, ao meu ver, é um ataque ao próprio Marcião, né? Ele não fala o nome de Marcião, mas ele fala das antíteses, e as antíteses são historicamente atribuídas a Marcião de Sinop. Então, o que eram as antíteses? Basicamente, ainda não se sabe se eram uma forma de tradição oral ou se era uma obra literária, de fato escrita no papel, atribuída a Marcião de Sinop, utilizada pelos marcionitas, que basicamente demonstrava as oposições, por isso o nome antíteses. Aqui antíteses aparece no sentido de oposições e contradições entre o demiurgo, que é o Criador, né, o Deus do Velho Testamento, cujo nome é Yahweh, ou Yahvé, e o bom Deus do Novo Testamento, revelado no Cristo, que é o Deus invisível, o Deus desconhecido, que habita o terceiro céu, que se manifesta através do Filho, que envia o pneuma sobre nós. Então, com esse texto, eu acredito que era um texto, tá, pessoal? Era um texto. Marcião, muito da pregação e do ensino de Marcião era baseado nas antíteses, mas eu acredito que ele fez um compilado de antíteses e transformou isso numa obra literária que, posteriormente, ele incorporou ao cânon. Então, eu acredito que essas antíteses, como elas eram, basicamente, Marcião ele queria comparar os ditos e feitos do demiurgo e do Cristo. Então, basicamente, ele colocava ali o que o demiurgo havia falado no Velho Testamento, falado ou feito no Velho Testamento, e logo ao lado uma comparação do que o Cristo havia feito ou falado. Por quê? Porque muitas coisas do que o Cristo fez foi para anular as obras do demiurgo. Então existem antíteses que são explícitas e evidentes, tá, pessoal? Por exemplo, o demiurgo proibia o fruto da gnose, que permitia o discernimento entre o bem e o mal. E o Cristo fala:
Não há árvore má que dê fruto bom, nem árvore boa que dê fruto mau, pois cada árvore se conhece por seu próprio fruto. Ou seja, o Cresto ensinava a discernir entre o bem e o mal, coisa que o Demiurgo proibia. Por exemplo, no Velho Testamento, se eu não me engano é o livro de 2 Reis, o profeta Elias, através do poder de Yahvé, ele fez chover fogo sobre os capitães de 50, que eram soldados. Já o Cresto, em Lucas capítulo 9, Tiago e João queriam que o Cresto fizesse chover fogo sobre os samaritanos. E o Cresto falou: vós não sabeis de que espírito eu sou, pois o Filho não veio para destruir, mas para salvar. Ou seja, aqui é o Cresto anulando as obras do Demiurgo, mostrando que ele é o espírito, o pneuma da salvação, e não o pneuma da guerra dos exércitos, né? O Senhor dos exércitos é quem? É o Yahweh Sabaoth do Velho Testamento. E o Cresto é o Yeshu Crestos, ou seja, Yeshu é o Senhor que salva. Tá? É uma palavra do aramaico que significa o Senhor que salva. E Cresto é o bom, ou seja, ele é o Deus de bondade. Logo, ele não quer destruir, nem fazer guerra, nem matar. Ele quer salvar. Enfim, são muitas antíteses, tá? Eu vou falar só mais uma, tá? Para a gente encerrar aqui a questão das antíteses. Por exemplo, o livro de Números, se eu não me engano, é Números capítulo 21, que o povo estava ali no deserto com fome, não tinha o que comer, apenas o maná, que era um pão assim, não muito apetitoso, e eles pedem para Moisés que peça ao Senhor, né, ao Yahweh, que tire eles do deserto, que dê uma comida melhor. E o Yahweh fica revoltado e envia serpentes sobre eles, que mordem eles, né? Essas serpentes mordem o povo e muitos morrem, né? Aí que o Yahweh manda o Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar sobre uma haste, e o povo tinha que adorar a serpente. Ou seja, aqui vocês já podem perceber a idolatria, né? A adoração a imagens que dizem que não, a Torá não adorava imagens. É mentira, aqui você tem o povo adorando essa serpente de bronze, que é o Nehushtan, tá? Que é a própria imagem do Yahweh. É a própria imagem dele, a serpente de bronze. E você tem o Cresto falando o contrário. O Cresto fala: pois qual de vocês, mesmo sendo maus, vosso filho pediria pão e vocês dariam uma serpente no lugar? Ou pedindo peixe, vocês dariam uma pedra no lugar? Pois vós, mesmo sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o pneuma se o pedirdes, né? O pneuma é o quê? É a dádiva do Pai, né? Então, assim, aqui ele já fala claramente que aquele que envia serpentes é mau, né? E o Pai não é mau. O Pai dá boas coisas aos seus filhos. Então você vê mais uma antítese clara e evidente. Uma antítese explícita. Então, as antíteses, além de serem uma ferramenta de entendimento para que possamos compreender a essência do marcionismo, elas também são algo sólido e bem fundamentado, porque de fato o Cresto veio para abolir as obras malignas do Demiurgo. Então muitas coisas do que ele fez eram opostas àquelas que o Demiurgo havia feito. Então
temos aí nos testemunhos patrísticos, por exemplo, o livro 4 de Tertuliano, ali ele fala sobre as antíteses de Marcião, os diálogos de Adamâncio, tem muito ali material que poderia ser usado na reconstrução das antíteses, mas eu acho que a base das antíteses é essa aqui que eu estou passando para vocês, tá? Basicamente é como se fossem duas colunas e do lado esquerdo você tem os ditos e feitos do Demiurgo e do lado direito você tem os ditos e feitos do Cresto que anulavam aquilo que o Demiurgo havia feito. E então essas antíteses provavelmente elas estavam no início do cânon, porque talvez elas precediam o Evangelho. Se a gente olhar pelo Tertuliano, ele fala das antíteses antes de falar do Evangelho e do Apostólico. Então, se for usar a ordem do Tertuliano, as antíteses precedem o Evangelho. E, logicamente, faz sentido as antíteses estarem como se fosse um prólogo, estarem posicionadas como se fossem um prólogo do cânon marcionita. Porque elas são como se fossem um rasgo no véu. Ali você tem demonstrado e evidenciado que o Cresto, o Deus revelado em Cresto, não é o mesmo Deus do Velho Testamento. Então aqui já é o rasgo no véu, né? O rompimento com a velha aliança e com tudo que ela representa, a carne, a mente psíquica, o próprio cosmos do Demiurgo, tudo isso é abolido quando o véu se rasga. Então é como se o Marcião tivesse colocado as antíteses ali para já preparar o leitor para o Evangelho. Já é como se fosse, as antíteses são como uma chave gnóstica, né? Aquela chave que o Cresto fala em Lucas capítulo 11. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da gnose. Então as antíteses são algo nesse sentido. Então, já temos aqui 3 seções. As antíteses, o Evangelho e o Apostólico. Agora vamos para a última seção. Se você me acompanhou até aqui, então vamos finalizar esse estudo falando da última seção do cânon, que chama-se Alexandrinos. Então, como que eu cheguei a esse texto chamado Alexandrinos? Vejam, pessoal, existe um documento histórico, arqueológico, chamado Cânon Muratori, ou Cânon Muratoriano, Fragmento Muratoriano. Vocês podem pesquisar que isso aí tem até na Wikipédia, tá? Então esse Cânon Muratori, ele é um documento, na verdade ele é a réplica de um documento do ano 170, tá? Para deixar isso aqui de uma forma bem didática. Ele é a réplica de um documento do ano 170. E esse documento do ano 170 é um documento católico, ou proto-católico, se preferirem, que nada mais é do que uma lista rudimentar do Novo Testamento católico, ou mesmo do cânon católico naquela época, tá? Porque ainda não existia, né, essa união entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, esse cânon Muratori, ele é tão antigo que era o conjunto das escrituras utilizadas nas igrejas proto-católicas, antes mesmo da adoção integral do Velho Testamento, que deve ter ocorrido lá por volta do século IV, já com Constantino, mais para frente. Mas enfim, ali você tem uma lista rudimentar do cânon católico, ou do Novo Testamento católico. E
E essa lista é muito interessante, tá, pessoal? A gente pode derivar muitas informações desse documento. Eu até indico que vocês deem uma olhada nessa lista. Por exemplo, ali já tinha o Evangelho de Lucas, já tinham praticamente todas as cartas de Paulo, que seriam o quê? As cartas de Paulo na versão católica, já tinham as cartas pastorais. Eu não vou lembrar agora de cabeça todos os livros que tinham, mas já tinham os escritos joaninos integralmente. Olha só, já tinha o Evangelho de João, não integralmente não, falei errado. Tinha o Evangelho de João, tinham 2 epístolas de João, não tinha a terceira ainda, ou seja, isso indica que a terceira epístola de João foi redigida posteriormente e assinada como João, mas foi um católico que não foi o João que escreveu, tá? Foi um outro católico, muito depois de João, do apóstolo João já ter falecido, inclusive. E o Apocalipse de João. Então ali você já tinha os escritos joaninos, isso prova que eles são muito antigos, os escritos joaninos, tá? E isso, mais para frente eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre a influência do apóstolo João na Igreja Católica, né? O apóstolo João como o mentor intelectual do catolicismo, mas isso tratarei mais adiante, mais para frente em outro vídeo. Enfim, não é sobre a lista do Novo Testamento Católico que eu quero falar, porque esse cânon Muratori, além dessa lista dos livros contidos no Novo Testamento Católico daquela época, tinham algumas instruções, tá, para as igrejas protocatólicas. Então ali eles falavam, por exemplo, das heresias, né, que tal texto herético não deve ser admitido a leitura de tal texto na sua igreja. Então, numa dessas instruções, olha que interessante, vocês têm ali uma instrução dizendo que o autor ali daquele documento, um protocatólico, ele não considerava recomendado, ele não considerava correto a leitura das epístolas aos Laodicenos e aos Alexandrinos, as quais estão relacionadas com a heresia dos marcionitas. Esse é o texto que está ali. Então, o que é a epístola aos Laodicenos? Nós sabemos que é a versão marcionita da epístola aos Efésios, né? Originalmente ela se chamava Epístola aos Laodicenos, ou Laodicenses, tá? Eu prefiro esse nome Laodicenos, eu acho que ele soa melhor. Então os Laodicenos, eles eram um povo vizinho dos Colossenses. Então, Laodiceia e Colosso eram cidades vizinhas na região da Frígia, centro-oeste da Anatólia, próximas a Éfeso, inclusive, cidade onde o apóstolo residia. Então, Epístola aos Laodicenses é a versão original e marcionita daquilo que depois os católicos mudaram o nome para Epístola aos Efésios, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Tirando as adulterações católicas, no texto, a Epístola aos Efésios é basicamente a Epístola aos Laodicenses rebatizada, tá? Com outro nome. Tudo bem, agora o que seria essa Epístola aos Alexandrinos? Essa aqui, pessoal, é o maior mistério, talvez, dentro do marcionismo. É o maior mistério dentro do marcionismo. Sabem por quê? Porque é o único documento histórico arqueológico que faz menção à Epístola aos Alexandrinos. É o único. Vocês não têm Tertuliano falando da Epístola aos Alexandrinos. Vocês não têm Irineu de Lyon falando sobre ela. Vocês não têm o Epifânio de Salamina falando sobre ela. Não tem referência a ela nos diálogos de Adamâncio. Em parte alguma você encontra referência a Alexandrinos, a não ser nesse fragmento de texto chamado fragmento muratoriano. Então aqui está o mistério, pessoal. E o que eu quero aqui é desvendar esse mistério, solucionar esse mistério. Então, eu não sou o primeiro que está estudando
alexandrinos, existem outros marcionitas que já se debruçaram sobre essa questão. E, basicamente, talvez a parte onde exista mais consenso entre os marcionitas é que alexandrinos era a versão original de Hebreus. E por que isso? Porque Hebreus é uma carta falsamente atribuída a Paulo, e isso é consenso na academia, entre os eruditos. Basicamente, ninguém defende que Paulo escreveu Hebreus. Tá? Ninguém defende isso. Porque a linguagem ali usada é diferente da linguagem de Paulo. Tá? É um grego muito mais erudito, muito mais refinado do que o grego que o apóstolo escrevia. Então, por exemplo, no Cânon Muratori não tem Hebreus, tá? Olha só que interessante, você tem 13 das epístolas católicas de Paulo no Cânon Muratori, mas você não tem Hebreus. Ou seja, quer dizer que Hebreus é uma criação posterior ao ano 170, talvez do ano 180, não sei quando ela foi feita. E é um texto estranho, né? Porque ele fala muito de aspectos judaicos, né? É quase que um judaico-cristianismo ali na Epístola aos Hebreus. E então, basicamente, por que ela é tão suspeita, essa Epístola aos Hebreus? Porque ela está dentro do corpus paulinum do Novo Testamento Católico, ou seja, ela faz parte do conjunto das cartas de Paulo. E é a última, inclusive, né? Cronologicamente é a última. Ela vem depois das pastorais. E outra coisa intrigante sobre Hebreus, ela não tem aquela saudação do apóstolo que existe em todas as outras epístolas. Agora eu não sei se existem nas pastorais, tá? Mas eu sei que em todas as outras epístolas que foram retiradas do apostólico, tem aquela tradicional saudação do apóstolo. Por exemplo, o apóstolo de Jesus Cristo, que escreve para as igrejas da Galácia. Graça e paz seja com vós da parte de Deus, etc. Né? Basicamente, essa é a saudação de todas as epístolas, que prova que o apóstolo ele estava em determinado local escrevendo para um povo distante. Né? De fato, é uma carta, né, que você envia para alguém distante através de um emissário. E Hebreus não tem essa saudação. Ou seja, será que Hebreus era uma carta? Ou era uma espécie de tratado? Sabe, um texto ali pneumático, espiritual, escrito, talvez em Alexandria, para a comunidade interna e esotérica de Alexandria. Já pararam para pensar nisso? Porque se ela não era uma carta, então ela provavelmente foi escrita em Alexandria, por alguém de lá, como uma forma de ensino doutrinário e gnóstico para os próprios alexandrinos, para o círculo esotérico de Alexandria, ou mesmo para a igreja de Alexandria. E outra prova disso é que, por exemplo, se vocês olharem o apostólico, a reconstrução do apostólico, vocês vão perceber que antes de cada uma das cartas do apóstolo existe um prólogo, que hoje a gente chama de prólogo marcionita, que basicamente foram retirados de antigos manuscritos em latim da Vulgata, e que por algum motivo a Bíblia Católica removeu esses prólogos, porque no começo a Vulgata tinha esses prólogos, mas depois os católicos acharam melhor retirar esses prólogos dali. Provavelmente porque o conteúdo deles era contra
o próprio catolicismo, né? Então, o que são esses prólogos? São breves introduções a cada uma das cartas, sabe? De uma forma assim explicativa. Por exemplo, a Epístola aos Gálatas, tem lá o prólogo. Aqui o apóstolo escreve para os Gálatas que tinham sido alcançados por falsos apóstolos e estavam sendo levados de volta para a lei e os profetas. O apóstolo chama eles de volta à fé verdadeira. Então olha que maravilha, pessoal. Aqui você tem um conteúdo altamente revelador, né? Que ali existiam falsos apóstolos, levando eles de volta à circuncisão, à lei e os profetas. Mas enfim, isso eu vou tratar em outro vídeo também. Mas não existe esse prólogo na Epístola aos Hebreus, nem nas pastorais, tá? Nem nas pastorais. Então isso prova que esses prólogos foram escritos provavelmente por um companheiro de viagem do apóstolo. Alguém que acompanhava ele em suas viagens e fazia cópias das suas epístolas e criou esses prólogos como uma forma de introdução a cada uma das epístolas, para explicar o contexto histórico, geográfico e o contexto doutrinário daquela epístola. Então, a Epístola aos Hebreus não tem esse prólogo, o que me leva a crer que, de fato, ela foi escrita num período posterior e não foi escrita pelo apóstolo. Então, recapitulando, temos alexandrinos, ok? Alexandrinos é histórica e arqueologicamente associada aos marcionitas. Por isso que não podemos descartar essa evidência, né? Temos que tratá-la com carinho. Temos que olhar para isso e falar, não, a gente precisa descobrir o que é alexandrinos. A gente precisa descobrir qual era essa epístola. E a epístola que mais se enquadra nisso é justamente Hebreus. Por fazer parte da Bíblia Católica e por não ter uma explicação. Por exemplo, ninguém consegue explicar de onde veio essa carta, tá? Não existe uma explicação oficial de onde veio Hebreus. O consenso que existe é que ela não foi escrita por Paulo, mas sim ali, talvez, na metade do século II, por volta do ano 150. É esse que é o consenso que existe. Então, eu acho que ela é a melhor candidata para ser uma versão adulterada de Alexandrinos. Eles teriam feito com Hebreus a mesma coisa que eles fizeram com todas as outras cartas do apostólico. Eles pegam a versão original e acrescentam ali conteúdo católico, dogmático, patrístico e corrompem o sentido original da carta. Então Alexandrinos passou pelo mesmo processo e se tornou hebreus, né? Eles transformaram alexandrinos em hebreus. Agora eu vou entrar na parte mais densa, talvez mais especulativa e quem sabe na parte mais interessante aqui da Epístola aos Alexandrinos. Por quê, pessoal? Porque, como eu disse, ela provavelmente não era uma carta, mas sim um tratado gnóstico e doutrinário. Escrito por alguém de Alexandria para o círculo esotérico interno de Alexandria. E aqui que a coisa fica mais interessante. Por quê? Porque temos um personagem histórico cujo nome nada mais, nada menos é do que Marciano de Alexandria. Olha só. Marciano de Alexandria foi bispo de Alexandria. Ele foi o principal bispo de Alexandria, tá? E Alexandria provavelmente era a principal igreja ali do século II,
Então é como se esse bispo de Alexandria fosse o Papa daquela época. E a primeira vez que eu vi essa informação foi nos vídeos do irmão Edson Marcionita. Então eu estou dando crédito para ele dessa informação. E vocês podem pesquisar aí, Marciano de Alexandria. Vocês vão ver que de fato existiu um bispo em Alexandria entre os anos 142 e os anos 152 com esse nome. E esse nome basicamente é uma versão em latim do nome de Marcião. Porque Marcião em grego é Markion ou Markion, tá? E o marciano seria Marcianos, que já tem o sufixo do latim, né? Esse sufixo que termina com U e S, né? É o sufixo geralmente que aparece em nomes em latim. Por exemplo, Cláudios ou Maximilianos, sabe, pessoal? Então, existe a possibilidade de Marciano de Alexandria ser o próprio Marcião, com uma leve alteração no nome devido ao contexto geográfico e histórico, né? Talvez ele tenha sido registrado com o nome em uma forma latina, porque o latim já era falado nessa época, né? Era a língua do Império Romano. E o Império Romano já dominava toda aquela região do Mediterrâneo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, possivelmente, foi o próprio Marcião quem escreveu a Epístola aos Alexandrinos. E talvez quando ele estava na condição de bispo de Alexandria. E possivelmente ele escreveu essa epístola e então incorporou-a ao cânon como a última sessão, uma sessão final, que vinha após o apostólico, como uma forma de ensino final e de fechamento. E ali ele selou o cânon e finalizou o cânon. Isso teria ocorrido por volta do ano 144, que é a data que os patrísticos falam que Marcião publicou o cânon em Roma. Aqui que mora o problema, né? Marcião teria publicado o cânon em Roma. Eu já contesto essa informação patrística. Porque, se de fato Marcião era Marciano de Alexandria, ele não estava em Roma no ano 144, mas sim em Alexandria, na condição de bispo e talvez de uma espécie de papa daquele mundo cristão primitivo. Então, ele finaliza o cânon com 4 sessões, recapitulando Antíteses, Evangelho, Apostólico e Alexandrinos, e 13 livros no total. Ou seja, hoje é dito que são 2 sessões com 11 livros, o cânon marcionita. Eu aqui estou propondo que, na verdade, eram 4 sessões e 13 livros no total. E que Alexandrinos pode sim ter sido escrita pelo próprio Marcião, na condição de bispo de Alexandria, e, inclusive, ele publica o cânon em 144. Eu não contesto a data da publicação, eu contesto o local da publicação. Porque é possível que ele tenha publicado o cânon na condição de bispo de Alexandria, o que faria muito mais sentido. E os católicos, revoltados com isso, já depois, a partir do ano 180, numa tentativa de reescrever a história, eles pintaram Marcião como um herege que tinha ido a Roma no ano 140, ficou lá 4 anos, absorvendo a tradição católica, e depois de 4 anos, no ano 144, ele se revolta, pega o Evangelho de Lucas, as cartas de Paulo, mutila esses textos, né? Tira aquilo que ele não gostava, as partes judaizantes, e cria o seu próprio cânon e apresenta. Essa é uma versão fraudulenta de Marcião.
Por dois motivos. Primeiro, porque o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, na versão católica, ainda não existiam nessa época. Elas só foram existir a partir do ano 170, oficialmente, na história da Igreja. Ou seja, é muito mais provável que Marcião tenha recebido esses textos originais, né, o Evangelho do Senhor e o Apostólico, das mãos de um discípulo do apóstolo. E outra hora também tenho que fazer um vídeo sobre isso. Então ele recebe uma tradição pura, ele recebe direto da fonte. Ele só tem o trabalho de completar o cânon e de levá-lo para frente, né? de propagá-lo, de publicá-lo e popularizá-lo. Né? Senão, se ele não tivesse feito isso, a gente nem saberia quem foi Marcião, quem foi Cresto, quem foi o apóstolo verdadeiro, né? O apóstolo gnóstico e marcionita. Mas enfim, eu não acho que ele esteve em Roma, tá? Eu acho que isso aqui foi uma narrativa católica criada para reescrever a história. Eu acho mais provável, eu não posso falar isso para vocês com 100% de certeza, porque os documentos foram todos ou queimados ou então reescritos de forma enviesada, mas eu acho possível sim, e mais provável que ele tenha publicado o cânon na condição de bispo de Alexandria, no ano 144. E o impacto disso foi enorme, né, no século II. Foi enorme o impacto disso nas igrejas do Mediterrâneo. E nessa época, vocês precisam entender que a Igreja Católica de Roma não era majoritária ou tão proeminente, tão dominante. Na verdade, ela era menor do que a Igreja de Alexandria, na nossa hipótese. Os doutores católicos tinham influência ali em Roma e em parte na Ásia Menor, tá? O catolicismo já começava a se espalhar ali na Ásia Menor, que é a atual região da Turquia, tá, pessoal? Para vocês se situarem geograficamente. Agora, Alexandria estava bem longe, né? Norte do Egito. Então, estava do outro lado do mar Mediterrâneo. Então, a Igreja Católica Romana só foi ganhar mais proeminência e destaque e poder e domínio a partir do ano 180, que é quando tem a fundação da grande igreja e a obra que é um marco histórico, né, do catolicismo, que é Contra Heresias do Irineu de Lyon, do ano 180. Então ali que existe a criação da ortodoxia e, consequentemente, da heterodoxia, ou seja, a ortodoxia era a norma dogmática doutrinária católica. A heterodoxia era tudo aquilo que estava fora dessa norma, tá? Ou seja, todas as seitas que existiam naquela época, porque existiam várias seitas, né, do cristianismo primitivo, mas temos inclusive relatos e dados textuais históricos que comprovam que Marcião era o, entre aspas, herege, né, mais proeminente do século II. Tá? Ele era o mais odiado pelos doutores católicos e o mais proeminente, o que causou maior impacto. Tá? Então, no fundo, a criação da ortodoxia foi uma tentativa de combater o marcionismo e as outras seitas acabaram sendo prejudicadas nessa batalha entre o catolicismo e o marcionismo, né? Porque a Igreja Católica precisava centralizar o poder e a influência religiosa. Então, por isso que eles criam uma doutrina única e oficial. Mas, de fato, aqui o que eles estavam combatendo era o marcionismo, tá? Que era, basicamente, a doutrina original que havia sido
passada do Cresto para o apóstolo e do apóstolo para Marcião. E aqui existe um elo perdido entre o apóstolo e Marcião, tá? Que eu vou estar analisando mais para frente. Mas, se vocês quiserem saber o spoiler, eu acredito que é o Cerdo, tá? O gnóstico Cerdo, da Síria. Provavelmente ele é o elo perdido entre o apóstolo e Marcião. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu queria trazer esse conteúdo para vocês sobre o cânon de Marcião. Acho muito importante a gente que estuda marcionismo se atentar à questão do cânon, tá? Do conjunto de textos sagrados. Porque se Marcião deixou um cânon, é porque ele queria que a gente seguisse esse cânon. E por mais que não exista mais a versão original, que tenha sido queimada, destruída, isso não importa, né? Aqui estamos no cosmos do demiurgo. Então, o papel, né, os livros, ele queimou, né? Mas, no mínimo, a gente consegue reconstruir em partes, sabe, pessoal? Então é melhor você ter livros parcialmente reconstruídos, que se aproximem da verdade, do que você usar textos que estavam fora da tradição marcionita. Porque daí não é mais marcionismo, né? Aí já é outra coisa. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, o Pai. Que o Cristo abençoe a todos nós e que o pneuma habite em todos.